As eternas dúvidas dos adolescentes. Temos aí uma imagem, você fica em um diálogo entre os personagens, você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? Se liga, mano, não raciocino sobre hipóteses. Perceba que quando a gente trata desse campo das hipóteses, a conjunção que vai ajudar a construir essa referência hipotética é a conjunção condicional. Em especial aqui porque temos um diálogo em que você fica se perguntando o que vai ser se crescer. Se nós substituirmos, por exemplo, a conjunção quando pela conjunção condicional, se crescer, dá uma ideia de que até o fato de crescer nessa condição social dos personagens aí da charge é uma condição, é uma hipótese, né? Há uma condição também relacionada a isso. Então, temos que a expressão condicional vem também questionando justamente o contexto social deles. Portanto, a expressão que assumiria bem tal função é a expressão condicional, o se. Portanto, então, temos como resposta o item A. Temos aqui uma tirinha, a tirinha do Garfield, personagem super famoso. Últimas palavras. Eu sei onde tem doces. Ele é bom, né? Então, o personagem que é fanático aí por doces, diz assim um enunciado, portanto, as tirinhas valem-se da linguagem coloquial com finalidade de se aproximarem de seus leitores. Um recurso para a produção desse efeito no texto anterior constitui um desvio à variedade padrão da língua portuguesa. Trata-se do uso. Então, o verbo ter foi utilizado no lugar do verbo haver, que tem sentido de existir. Então, eu sei onde há doces. Seria um uso formal, um uso respeitando a variedade padrão. Eu sei onde há doces, ou seja, o verbo haver com sentido de existir. E quando o falante se utiliza do verbo ter, substituindo aí o verbo haver, que é da variedade padrão, vamos ter o uso coloquial da linguagem. Vamos ter uma linguagem dentro desse coloquial. Quando eu tenho, portanto, aqui, constitui um desvio à variedade padrão da língua portuguesa, trata-se do uso do verbo ter, que foi utilizado no lugar de haver, com o sentido de existir. Quando isso ocorre, realmente temos aqui o uso da linguagem coloquial e, logicamente, essa finalidade de aproximar o leitor, aproximar o texto aos seus leitores. Portanto, resposta correta, item D. Para responder a essa questão, a gente vai precisar analisar um pequeno texto, na verdade é um trecho de uma carta da Clarice Lispector que foi compilada em livro. Essas cartas foram compiladas em livro. Vamos observar o que diz a carta. Aqui o começo bem tradicional, cidade de Berna, 30 de junho de 1947. Saudação, Elisinha, minha querida. Se você soubesse como fiquei emocionada ao abrir sua carta, encontrando seu retrato aqui, querida. Fiquei com os olhos molhados de alegria. Você está tão querida com seu meio sorriso, com os olhos de uva e o cabelo tão bonito de uma cor claro escuro. E fiquei muito honrada com o fato de você ter tirado o retrato com o colarzinho que lhe mandei. Mostrei imediatamente a Rosa e ela ficou encantada. Disse que certamente um dia desses eu receberia a notícia de que você ia casar, porque uma moça bonita assim, mesmo que não queira, casa. Obviamente que essa carta tem alguns caracteres aqui de caráter muito pessoal da Clarice Lispector para Elisinha, como ela chama ali a destinatária da carta. E a gente nota aqui o tom de intimidade que a carta concede, principalmente por conta também gerado pelo tom de intimidade que há entre a remetente e a destinatária. É a respeito dessa linguagem informal, um pouco mais informal e um pouco mais íntima, que a própria questão vai tratar. Observe. No texto, a escritora Clarice Lispector comunica-se com a irmã e relata-lhe sensações e percepções sobre fatos cotidianos por meio de uma carta pessoal. O texto apresentado caracteriza-se pela apresentação justamente de uma linguagem informal e restrita a situações particulares de comunicação. Essa particularidade na comunicação que a carta permite, assim como outros gêneros também permite, mas nesse caso especificamente a carta, demonstra então essa intimidade entre a Clarice e a Elisinha, destinatária da sua carta. Alternativa correta aqui, letra D.
Essa questão traz como texto base um infográfico, um pequeno texto aqui que mistura linguagem verbal e não verbal, que é um alerta que todos nós devemos conhecer. Observe o texto. Na verdade, ele é um cartaz de combate ao Zika, né, o mosquito transmissor do Zika. Né? Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. E a gente tem aqui no texto: combata o mosquito periodicamente, tampe os tonéis e caixas d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas, coloque areia nos vasos de plantas, retire sempre a água dos pneus, mantenha a lixeira bem fechada. Como é típico de cartazes desse tipo de texto, a gente percebe então uma orientação direta para o seu leitor por meio de verbos no imperativo. E é justamente sobre esses verbos que a questão vai perguntar, então ela é bem clara. Observe. O cartaz apresentado resume as principais formas de prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Tais formas ficam evidentes no uso dos verbos no imperativo. Para quê? Para aconselhar as melhores formas de evitar os focos do mosquito. A gente só precisa lembrar aqui que os verbos no imperativo, eles não indicam somente ordens, não somente comandos. Você percebeu aqui que, na verdade, aqui não são ordens, elas são indicações. Indicações essas, obviamente, que a gente precisa, que a gente deve seguir. Mas não necessariamente o imperativo sempre vai indicar ordens. A gente viu um exemplo em que está apenas indicações. A alternativa correta, então, é a letra A. Olá, alunos! Questão que trabalha com uma peça publicitária. Vamos a ela? Temos aqui um anúncio de prevenção com relação ao suicídio. Suicídio: saber, agir e prevenir. Os verbos do anúncio estão no infinitivo, mas adquirem outro valor na peça publicitária em questão. Para que eles continuem adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, podem ser trocados por verbos no A. Subjuntivo mostrando dúvida na escolha. Se você está falando de uma peça publicitária que era convencer alguém, você não pode fazer com que ela tenha dúvidas. B. Particípio, já que o conselho foi transmitido. Na verdade, se você está trabalhando com a prevenção, você não pode trabalhar com essa ideia de algo que já foi alcançado. C. Gerúndio, rompendo a ideia de continuidade. Primeiro que gerúndio já traz a ideia de continuidade, o que já torna essa alternativa automaticamente inválida. D. Indicativo, trazendo a campanha para o agora. A campanha deve estar no agora, mas o indicativo aponta a certeza. Não necessariamente ele vai alcançar aí esse público. E. Imperativo, aconselhando algo para o público. Justamente aí o imperativo é que traz essa ideia de ordem ou aconselhamento. Portanto, os verbos que estão lá no infinitivo, eles têm, na verdade, um valor que ele é imperativo. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Essa questão traz como texto base uma música que tem várias palavras de origem africana. É uma música chamada Revolta dos Malês. Observe aqui pelo menos alguns trechos da música. Logo no começo ele diz: perto do Abaeté tem um nego mandingueiro, e aí a gente nota que percebe ao longo da música várias palavras justamente que tem ali a sua ascendência nas línguas africanas, como Xale, Patuá, a própria palavra malê, que está no título da canção, tapas, alçás, baribas, negros, mandingas. Então, são várias palavras que, em seus contextos, a gente consegue identificar como pertencentes a uma matriz maior africana e que nos ajudou a diferenciar a nossa língua portuguesa aqui no Brasil da língua portuguesa falada em Portugal, justamente por conta dessa mistura entre as línguas indígenas também, dos indígenas daqui do Brasil, e dos povos africanos que vieram para cá e que acabaram formando a grande nação brasileira. Essa mistura entre as línguas acabou influenciando bastante não só a nossa língua falada, mas também a arte de maneira geral, como a gente pode perceber na canção. Observe então o que diz o próprio enunciado da questão. A canção Revolta dos Malês, de Rafael Pondé, revela uma série de contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. O texto também apresenta palavras advindas de línguas trazidas pelas mulheres e homens, que foram forçados a vir para a América para serem escravizados. Ao fazer uso de um léxico que incorpora palavras de origem africana, o que é que o artista faz? Na verdade, ele está resgatando a memória e a ancestralidade afro-brasileiras que colaboraram para diferenciar a língua portuguesa do Brasil da falada em Portugal.
Resgatar essa ancestralidade, essa memória no fazer da nossa língua, na própria criação da nossa língua, nos mostra como é impossível a gente dizer hoje que a língua portuguesa falada aqui no Brasil é a mesma falada em Portugal, principalmente porque nós temos essa vantagem de termos tido influência dessas línguas também dos povos africanos. Nesse caso, a alternativa correta, portanto, é a letra E. Essa questão vai trazer como textos base dois textos de gêneros diferentes, mas que vão fazer alguma relação entre si. Observe. O texto 1 diz: dona de empresa cai enquanto participa do revezamento da tocha. A empresária Luísa Helena Trajano, dona de uma rede de lojas, levou um tombo enquanto carregava a tocha olímpica nas ruas de Franca, no interior de São Paulo. Ela fazia o percurso de 200 metros correndo em um trecho de subida, quando aparentemente se desequilibrou e caiu de frente, derrubando a tocha no chão. Imediatamente ela se levantou, ajudada por agentes da Força Nacional, que acompanhavam o revezamento e continuou o trajeto caminhando. Agora observe o texto 2. É um anúncio da própria loja cuja dona estava sendo retratada na notícia. Agora, o que caiu foram os preços, até 70% de desconto, mas frete grátis ainda tem a hashtag cair faz parte. Quando a gente nota essa relação entre os dois textos, principalmente quando o leitor sabe que esse anúncio publicitário faz parte da loja cuja dona foi retratada lá na notícia, a gente vê aí essa intertextualidade até extrapolando um pouco a própria notícia para o anúncio publicitário, que é como diz o enunciado da questão. Observe. Às vezes, um fato ocorrido extrapola as fronteiras jornalísticas e ganha novos contornos em outros meios. Isso pode ser visto nos textos apresentados, em que a inter-relação entre a matéria jornalística, texto 1, e o anúncio, texto 2, é garantida por um recurso coesivo da linguagem verbal, utilizado no texto 2 por meio do ou da. E aí é preciso a gente relembrar aqui o que é esse recurso coesivo. Então a gente tem uma palavra ou uma expressão que causa coesão, ou seja, que faz uma ligação entre os dois textos. No caso, a resposta correta diz que é o advérbio agora, que indica a repetição de um evento ocorrido anteriormente. Quando no anúncio publicitário a gente tem agora o que caíram foi os preços, então a gente tem o que caiu agora? Agora caiu uma coisa diferente. E é justamente esse agora que faz essa relação, porque antes tinha caído a dona da loja e agora o que caiu foi o preço do caso dos produtos lá da loja da mesma dona. Então a gente tem como alternativa correta a letra A. Para a gente poder responder essa questão, muito mais do que prestar atenção no sentido do texto base, a gente precisa prestar atenção na forma como ele está escrito. Então, acompanhe a leitura. Quanto mais você gasta com o casamento, maior a chance de ele acabar. Você está prestes a se afundar em dívidas para bancar o casamento dos seus sonhos? Pense duas vezes. Pesquisadores da Universidade de Emory entrevistaram cerca de 3.100 pessoas que eram ou já tinham sido casadas para procurar relações entre os gastos do casamento e a duração do relacionamento. Eles enviaram um questionário para saber dados como quanto foi gasto na festa, no anel de noivado ou se o casal havia feito uma viagem de lua de mel. Na conclusão, os autores afirmam que, ao contrário do que prega a indústria do casamento, a duração do relacionamento parece não ser afetada pela quantia de dinheiro gasto, seja no anel ou na cerimônia. Você percebe que pela forma do texto, a maneira como ele foi exposto, não tem ali nenhuma palavra difícil, não tem nenhuma expressão um pouco mais complicada, nada muito rebuscado, nenhum neologismo, nenhuma palavra antiga. A linguagem é bem clara, bem direta, bem acessível. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de leitura consegue ler esse texto e entender o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo expressar. É justamente sobre essa forma, o formato do texto e a linguagem utilizada que a pergunta vai ser apresentada para nós. Observe. A partir da leitura do texto, é possível perceber que a linguagem é clara, objetiva, direta, tendendo à impessoalidade, sem falar de nenhuma pessoa especificamente, e acessível à maioria dos leitores. Você percebe, portanto, que essa linguagem clara e objetiva faz com que a própria reportagem, que é o gênero que a gente leu, o trecho da reportagem, acabe sendo mais eficaz, porque atinge um público-alvo bem maior. A resposta correta, portanto, é a letra C. Essa questão traz como texto base uma canção da famosa festa do boi, no caso aqui a canção é do boi garantido. E aí a gente vê aqui, dentro do próprio texto da questão, algumas variações que são bem interessantes da gente prestar atenção. Observe. Como eu disse, é uma questão que traz uma canção chamada Índio do Brasil, do boi garantido, e você nota aqui que foram utilizadas algumas palavras típicas da linguagem indígena, marajoara, sateré, algumas palavras inclusive do próprio dialeto de algumas tribos indígenas. Aqui até uma referência ao texto de
Mário de Andrade, Macunaíma, Muraquitanda e Camiaba, obviamente que também o Mário de Andrade acabou se inspirando na temática indígena. Quando a gente percebe que esse texto mistura algumas palavras das línguas indígenas com o próprio português, a gente nota aí então como essas duas línguas acabam convivendo e como convivem conosco até hoje. Agora veja o que a questão está pedindo. Por meio da canção Índio do Brasil, Toada do Boi Garantido, identifica-se que o léxico do português brasileiro ratifica uma visão heterogênea, ou seja, bem variada da identidade cultural nacional. A gente tem, portanto, uma cultura muito vasta, muito longa, principalmente formada pelos 3 povos principais que formaram a nação brasileira, os indígenas, alvo aqui do texto, além dos africanos, de todos os povos africanos e dos povos europeus. Quando a gente mistura tudo isso, a gente tem essa heterogeneia que é não somente a sociedade, mas também a cultura brasileira, a cultura nacional. A alternativa correta aqui é a letra A. De acordo com a letra da canção, nós vamos ter o seguinte. Aqui na letra A diz: o autor se sente sozinho enquanto aguarda seu amor chegar a casa ou em casa. É falso, o texto não fala sobre isso. Na letra B, descreve o amor como um sentimento livre de pontos negativos. Também o texto não faz nenhuma referência a isso. Na letra C, diz que o amor o machucou e por isso não amará novamente. Não faz nenhuma ideia relação a essa ideia. Na letra D, guarda fotos dos seus relacionamentos passados como lembrança. Não, ele diz que o amor deve ser guardado como uma foto, é assim que ele diz no texto. E na letra E, afirma que o amor é a única coisa que faz com que as pessoas se sintam vivas. Isso aí está correto, porque no texto nós vamos encontrar justamente nessa parte onde ele diz It is the only thing that makes us feel alive. Tradução, é a única coisa que nos faz sentir vivos. A nossa primeira questão a ser avaliada é uma questão que foi tirada do site Rotten Tomatoes. É um site especializado em análises críticas, obviamente tanto positivas como negativas, dos filmes que estão em cartaz. O nosso texto aborda um pequeno resumo, uma apresentação do filme que foi lançado recentemente, chamado Zootopia. Nós vamos agora à análise do texto. Bem, o texto diz, né, que a metrópole de Zootopia é uma cidade como nenhuma outra. Ela tem uma vizinhança bastante dividida e ele diz, a parte mais importante, que é um melting pot, ou seja, é a junção, é um local bastante diversificado, onde animais de todo o ambiente, de todo o meio, moram juntos. É um lugar onde ele diz que não importa quem você é, ou seja, do maior elefante até a menor víbora, você pode ser qualquer pessoa. Uma característica marcante desse texto é que nós podemos ver que não interessa quem você é, de onde você vem, o que você vai fazer. Todos são bem-vindos. E que o público que mora nessa cidade é um público bastante heterogêneo, já que o texto deixou bem claro que do maior elefante à menor víbora, todos são muito bem-vindos. Vamos à análise do enunciado. O enunciado diz: considerando a resenha apresentada, que trata do desenho animado Zootopia, a expressão melting pot é utilizada para descrever uma cidade. O primeiro item diz: excludente, com espaços para poucos grupos. Bem, nós sabemos que excludente é algo que esse item com certeza não vai ser correto. Com problemas sociais, dada a grande diversidade de grupos. Realmente existe uma grande diversidade de grupos, porém nenhum problema social foi abordado no texto. C. O texto diz que você tem que ser quem você é. A parte do ser complicado não é mencionada. O item D. Culturalmente diversificada, em que diversos grupos convivem. Exatamente. O item D vai ser o nosso item correto, já que ele fala da diversidade. E mais uma vez nós voltamos. Dos maiores elefantes às menores víboras, todos estão lá. Portanto, o gabarito dessa questão é o item D. Olá, alunos! Vamos à questão em que traz uma música de John Lennon chamada Imagine, bastante conhecida. Aqui nós temos: Imagine, there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. E aqui nós temos outra parte importante. You may say, I'm a dreamer. Então, além de líder dos Beatles, uma das bandas mais influentes da história da música, John Lennon desempenhou um importante papel como ativista em nome da paz. Na canção Imagine, escrita por ele, há a descrição de uma sociedade. Letra A. Eficiente, na qual não há miséria devido ao modo de produção adotado. Esta opção não está correta porque ele, no caso, não comenta sobre o modo de produção adotado. Letra B. Utópica, em que as pessoas vivem em harmonia, livres de fronteiras ou religião.
esta opção sim é a nossa opção correta quando ele fala Imagine there's no countries and no religion too. Em relação à utopia, fica claro quando ele diz You may say I'm a dreamer. No caso, a letra C não poderia ser porque traz, baseada em fundamentos teológicos em que predomina uma religião diferente. Como acabamos de falar, no caso, não se haveria religião. Então, essa opção C está errada. Comunista, em que as pessoas dividem tudo aquilo que conseguem produzir e acumular. Ele também não comenta sobre o comunismo e muito menos sobre a questão de acumular bens. Letra E, com princípios anarquistas, em que não existem países, mas apenas liderança temporária. No caso, ele também não fala sobre liderança, ele fala sobre brotherhood, que seria um caso uma irmandade. Então, essa letra E também estaria falsa. Isso traz a nossa letra B como a opção correta. Oi pessoal, nessa questão nós vamos falar sobre um anúncio que está situado em uma parada de ônibus. E aqui nós temos If you hate waiting, raise your hand. No caso, um anúncio para uma empresa de táxi. Nas nossas opções temos: para chamar a atenção do público, os anúncios lançam mão dos mais variados artifícios. No caso do anúncio apresentado, por exemplo, foi utilizado o humor, o qual reside, letra A, incoerência, já que ao levantar a mão a pessoa protesta contra o sistema de transporte. Falso, porque o fato de levantar a mão não indica que isso é um protesto. B, duplo sentido da frase, que incita as pessoas a se identificar e também chamar um táxi. No caso, esta é a nossa opção correta, porque você concorda com a pergunta e também chama o táxi ao fazer esse gesto. C, obviedade da situação, uma vez que o mais comum é as pessoas odiarem esperar. Sim, normalmente as pessoas odeiam esperar, mas não é isso que traz humor. D, cadência da frase, proporcionada pela cuidadosa escolha das palavras. As escolhas foram bem feitas, mas também não é essa cadência que traz humor. Letra E, fato inusitado, representado por um anúncio de táxi em um ponto de ônibus. No caso, essa também está incorreta, porque não é bem inusitado. Então, letra B é a nossa opção correta. Oi, pessoal. Nessa questão, nós vamos trabalhar com uma nota, tipo um recadinho, aquele que você deixa na geladeira para alguém. Então, vamos ao texto. My girlfriend left a note on the fridge. It's not working. I can't take it anymore. I am going to my mom's place. I opened the fridge. The light came on. The beverages were cold. What the hell is she talking about? Considerando as características do texto apresentado, fica evidente que ele possui um tom de, letra A, humor gerado pelo problema de comunicação entre o casal. Correto. Na realidade, quando ela deixa o recadinho, ela está se referindo ao relacionamento que não está funcionando, não está dando certo e ele entende como se fosse um problema na geladeira. B, drama por tratar do rompimento de duas pessoas que se amam. Trata sim do rompimento, mas não tem tom dramático. Então, falso. C, ironia, uma vez que o rapaz não entende o que está acontecendo. Aqui nós não temos a ironia, ele não entende, mas é pela falta de comunicação, um problema de comunicação na realidade entre eles. Letra D, comicidade, tendo em vista que a geladeira só funciona com o rapaz. No caso, o problema não é com a geladeira. Falso. E, superação, já que o rapaz salienta que não se importa mais com o abandono. Também é falso porque ele nem percebe o fim do relacionamento ali naquela nota. Então, nossa opção correta aqui é a letra A. Nessa questão, nós temos a propaganda do jornal, né, dele periódico ABC espanhol, em que ele faz propaganda do seu próprio material. Então, aqui você tinha que ler, entender que ele está fazendo uma certa promoção. Ele está dizendo para você que o jornal, se você subscrever, então, para que você possa fazer a sua subscrição, então, subscrever em espanhol significa assinar, fazer a assinatura. Cuidado, quando a gente diz assinar, não é aquela assinatura, a assinatura ali é firma. Essa assinatura é a assinatura de quando você contrata um serviço. Então, na questão, o que nós temos? De acordo com o anúncio apresentado, é correto afirmar que, ora, no item B nós encontramos, o cliente economizará cerca de 30% na assinatura anual. Que foi o que nós lemos logo lá no início. Agora, tu subscrição anual ABC te custará 30% menos. Então, observe aí o uso do
Artigo indefinido un, que quer dizer em média, ao redor, por volta. Se tivesse o artigo definido el, estaria certo que seria 30%. Quando ele diz 30%, que pode variar até e por volta de 30%. Então, para essa questão, o item a marcar é o item B. Bom, a questão aqui pede que nós identifiquemos o objetivo do texto, o objetivo central. Então, para isso, aí vai as informações do texto. O ministro para a Saúde, Henry Ventura, informa que através do plano de produção de medicamentos, o governo garantizará mais de 333 milhões de unidades de fármacos para o 2016. Ventura manifestou que de igual forma estão revisando os medicamentos em los quais puedan ter falhas para definir a estratégia de abordagem durante os meses de enero e fevereiro, sem afectar al pueblo em prol de respaldar sua saúde. En dicha reunión, en la que participan representantes de la Cámara Nacional de Droguerías, también se está evaluando el tema de los medicamentos, tanto de marcas como genéricos, y su distribución para evitar las ventas irregulares, né? Então, a resposta acaba sendo o item E, comunicar que o governo se compromete a viabilizar certa quantidade de medicamentos. Olá, alunos! Nessa questão, vamos ter acesso a um texto do Mário Benedetti, conhecido escritor uruguaio. Vamos ao texto. Elenita andaba por la casa como una almita en pena, así que me la llevé al altillo y le estuve hablando de temas serios, aunque no siempre relacionados con la muerte. A sus 8 años estaba totalmente desconcertada ante esa imagen de mamá inmóvil, sorda y muda. Elenita, le dije mientras la acariciaba, eso es la muerte, la quietud total, la sordera total, la mudez total. En su primer momento aquello pareció conformarla, pero de pronto vio la higuera. ¿Ves, Claudio? La higuera no se mueve, no oye, no habla, no piensa, no sueña, no siente dolor, pero está viva, ¿no? A lo mejor mamita está como la higuera. Siempre he sido un mal perdedor. Así que le dije, no, Elenita, la higuera no es una persona. Sigue otras leyes. Eso de las leyes, como no pudo entenderlo, la impresionó bastante. Así que, por suerte, se calló. Vamos ao enunciado da questão. O trecho anterior pertence à novela La Borra del Café, escrita pelo uruguaio Mário Benedetti. O texto apresenta um momento compartilhado entre o narrador e a irmã, após a morte da mãe. Em um certo momento, o narrador revela ser um mau perdedor, pois, nessa questão, a gente vai ter que procurar o motivo pelo qual o narrador seria um mau perdedor. Vamos aos itens. A. Refuta a comparação feita pela irmã entre a morte da mãe e a figueira. B. Conversa sobre temas sérios, como a morte com a irmã. C. Deixa sua irmã andar pela casa como uma alminha penada. D. Fala à irmã sobre a morte, como forma de tentar tranquilizá-la. E. Costuma desrespeitar as leis, conforme diz a irmã ao fim do trecho. O item correto seria o item A, quando diz que ele refuta a comparação feita pela irmã entre a morte da mãe e a figueira. Porque é justamente essa a razão pela qual ele seria um mau perdedor. Ele não aceita quando a irmã diz que a mãe estaria viva, como a figueira, apesar de não falar, de não ouvir, de já não ter ações humanas, ela continuaria viva. E como ele não aceitou isso, disse que a figueira seguia outras leis, então o item correto seria o item A. Olá, alunos! Nessa questão, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os espanhóis. Vamos ao texto. El español está siempre situado entre dos extremos. Así mostrará un enorme desinterés por el dinero, pero amará los placeres y comodidades que se obtienen precisamente por dinero. Será arbitrario aunque trate de ser justo, pero también impondrá la justicia aunque se perjudique. Criticará a su país y a los españoles, pero se ofenderá si usted lo critica. Y sobre todo, rendirá un culto nacional a la amistad.
En cualquier caso, para entender algo a España y a los españoles, hay que tener en cuenta que somos uno de los pueblos más mezclados de la tierra. Dicen que hemos heredado de los griegos la percepción exquisita de la belleza de los romanos, la arrogancia en ocasiones desmedidas, de los godos el espíritu caballeresco y el amor al hogar, y de los árabes la imaginación, la fantasia e la paciência. Vamos ao enunciado. De acordo com o texto, o povo espanhol caracteriza-se por transitar entre os extremos. Um indício desse comportamento é o fato de o espanhol. Item A. Aplicar a justiça, desde que não se prejudique. B. Herdar dos gregos uma percepção estranha da beleza. C. Desprezar prazeres que podem ser obtidos com dinheiro. D. Criticar seu próprio país e permitir que outros povos o critiquem. Ter como herança dos godos o espírito de cavalheiro e o amor ao lar. Nesse caso, o item correto seria o item E. Por quê? Porque ele justamente vai falar que dos godos se herdou isso, o espírito cavalheiresco, como tem no texto, e o el amor al hogar. E hogar é justamente a palavra lar. Então, o item correto seria o item E.